Chamo-me Samuel Mita Karingene. Sou natural do distrito de Gorongosa, e na vila do distrito de Gorongosa, e nasci no dia 2 de maio de 1977. Sou o pai de uma esposa com os meus 8 filhos. Entrei aqui no parque no dia 6 de setembro de 2010. O que me interessou entrar aqui foi uma vez quando eu tinha os meus 7 anos. Eu com os meus pais estávamos no campo, numa baixa. Vi o animal que vinha beber água na zona tapão do parque. É aí onde eu fui nascido. Mas cresci na vila. Aquele animal, eu não conhecia que tipo de animal era naquela altura, porque eu tinha meus 7 anos. Então eu vi e logo eu informei os meus pais. Está ali o elefante, está a vir beber água. Então o meu pai ficou muito preocupado e correu diretamente onde eu estava sentado. Então quando o meu pai aproximou, ele viu que não era elefante, era zebra. Eu não sabia que era zebra. Quem sabia isto era o meu pai. Então é ali onde ele me informou, disse que não, aquele animal não se chama elefante, chama-se zebra. Aquilo foi, se a memória não me falha, foi em 1984. Então eu, a partir daquela data, ou a partir daquele ano, eu coloquei o Parque Nacional de Gorongosa na minha mente. Que mais tarde, como eu poderia entrar aqui no Parque Nacional de Gorongosa? Como eu ia conhecer o Parque Nacional de Gorongosa? Então, andando com a situação da guerra, não tínhamos lugar fixo, porque a situação era muito intensa. Morávamos numa comunidade. Qual era a comunidade? É a comunidade de Nhanhemba, mas na minha zona onde eu fui nascido, em Nhamatikiti. E a situação não estava bem. Então, quando começamos a viver próximo da vila, tínhamos proteção e estávamos bem seguros. Passando alguns anos, em 1998, casei com a minha esposa e tive a primeira sorte, a segunda até a 8ª sorte. Então foi uma grande bênção para mim. Eu precisava mesmo de ter muita família. Daí, mas quando entrei aqui em 2010, eu fazia outras atividades. Não era antes de ser qualificado como guia turístico. Então, em 2018, quando fui formado como guia turístico, e comecei a exercer a minha função. E até aqui estou neste momento, nesta área. Você estava falando sobre a época da guerra que vocês acabaram tendo que sair daqui. Sim, esse processo foi muito difícil. Foi muito difícil. O que eu vi com os meus olhos, a população não tinha tempo de ir na machamba, a população não tinha tempo, quer dizer, de fazer suas atividades econômicas. Não havia essa possibilidade, porque a guerra era muito intensa. Na alimentação, a partir de matabicho, almoço e o jantar, era carne. O que estive a ver com os meus olhos, tudo aquilo era carne. Então, as pessoas não tinham aquela oportunidade de fazer suas coisas livres, porque não havia como mesmo. Então, eu vi que aquilo era uma vida muito privada. E acabamos de
abandonar as nossas casas, procurar os lugares seguros para primeiro nos abrigar-se. Mas conseguimos escapar de todo aquele perigo, junto com o falecido meu pai, embora ele perdeu a vida agora. Mas conseguimos escapar. Em 1987 saímos, fomos na vila, mas fomos acompanhados com militares, estávamos bem protegidos. E chegamos bem na vila, e bem recebidos. E quando acabou a guerra, no dia 4 de outubro de 1992, os meus pais regressaram, onde eu fui nascido, naquela zona, na zona Tapão do Parque. Mas eu permaneci na vila. Então, permaneci na vila, continuar com as minhas atividades, fazer outras coisas, meus negócios, entrar nos outros projetos, até ter essa decisão de vir trabalhar aqui no Parque Nacional de Gorongosa. Estudei na vila, sim, estudei na vila. Foi um tempo muito difícil da guerra. Foi um tempo muito difícil porque não havíamos como ter acesso de emprego, ter acesso de estudar e ter aquela liberdade. Para estudar também era sabe difícil. Que guerra é uma coisa que bloqueia muita coisa. Mas conseguimos sobreviver e assim, aqui estou a contar essa história porque foi uma coisa que eu vi na minha vida. Os próprios meus pais estavam a viver aqui dentro do parque. Segundo o que ele me disse, saíram no parque para a zona Tapão do Parque nos anos 1948. Acho que naquela altura o parque era reserva de caça, se a memória não me falha. Porque o parque foi declarado como Parque Nacional de Gorongosa em 1960. Sim. Então saíram daqui, foram viver naquela zona Tapão da vila, do parque. Sabe, a vida nossa é a agricultura. A agricultura é uma atividade básica da comunidade. E eu também garanto essa área. Mesmo se eu deixar de trabalhar aqui, tento a minha maneira de como sobreviver com a minha família. E a minha família tem comida suficiente. E tenho certeza que a família está a viver bem, embora que não tenho muita coisa, mas aquilo que eu tenho, estou a conseguir sustentar a minha família, junto com a minha esposa. Bom, naquele período a vida era muito complicada, mas também eu era criança. Eu era, antes de ter esposa, era uma idade de meus 7 anos, 8, 9, 12 para frente. Então, as pessoas viviam. Eu não estive a ver, só que, porque naquela altura eu era criança. Mas e os seus pais? Os meus pais sempre sacrificavam-se para como sustentar a família em casa. Sacrificavam-se e eles conseguiam nos alimentar de uma maneira muito difícil. Às vezes iam na machamba muito de noite para conseguir fazer uma meta, mas quando já é o dia a situação não estava bem. Deixávamos aquilo, então tentávamos a sobreviver, mas não era uma vida muito difícil. E isso não estava a afetar só a nós, mesmo outras pessoas estavam afetadas com a mesma situação. A alimentação era uma situação muito péssima, era muito difícil. Mas de tudo conseguimos escapar. Bom, naquele período de guerra, para mim tornou-me fácil, porque eu vi o animal. Mas, segundo a informação que estou a ter agora, é que os animais foram dizimados. Perdemos muitas espécies de animais. Próprios zebras, elefantes, búfalos, muitas espécies. Os animais que eram mortos são esses que estou a referir. Então, automaticamente, não estava bem a situação. E tudo isso era a falta de comida. As pessoas entravam aqui e matavam os animais. E eu alimentei também de carne. Eu não sabia, eu pensava que isso era uma vida normal. Uma vida normal. Então, naquela altura também eu não tinha idade. Era proibido eu entrar aqui no parque.
não era autorizado, era um jovem de uma idade muito menor. Então, foi uma vida muito complicada. Por isso eu decidi sozinho, embora que foi um tempo muito difícil, mas eu quero tentar visitar onde os meus pais estavam a viver, mas já com diferente comportamento. Eles viviam aqui, tinham outro comportamento, matar os animais, comer, muita coisa que ele fazia. Então o meu objetivo já não é este, é diferente. É para controlar os animais e saber também o comportamento de cada animal. Vocês sabem que o elefante é um animal muito, muito grande, mas para aqueles que sobreviveram durante a Guerra Civil, sempre lembram o que aconteceu naquele momento. Então, se quando estou no safari encontrar com eles, é uma situação muito complicada. Eles lembram o que aconteceu naquele tempo. O meu serviço que eu faço aqui, sou guia turístico. Se estou com clientes, tenho que prestar muita atenção. Tenho que prestar muita atenção. Primeira coisa é a segurança. E o que eu acabei de falar é que os elefantes daqui têm um comportamento negativo. Nós tentamos criar uma pequena distância com os animais, ler o comportamento do animal, se dá para aproximar ou não. Então, quando ver que a situação não está bem, conseguimos sair com os nossos clientes, porque a segurança é uma coisa melhor. O resto são outras coisas. O que me fez eu chegar aqui no parque, o objetivo principal é para conhecer este parque. Meus pais já me contaram que eles viviam aqui dentro, então eu tinha também essa curiosidade de como conhecer o parque, de maneira diferente. Os meus pais viviam aqui, era uma vida normal. Matar o animal para eles não era um problema, não era um crime, eles consideravam como se fosse uma coisa normal. Mas para mim já, estou a ver que já é uma coisa diferente. Quando estou aqui, eu sinto como se fosse estou em casa. Estou em casa porque os meus pais estavam a viver aqui. Sinto, parece que estou no meu quintal, mas com um certo objetivo que eu tenho. Conhecer a vida dos animais, como os animais vivem, como conservar este meio ambiente, como cuidar dos animais, como ter aquele relacionamento com os animais. Então, essa vontade é que me levou a eu estar aqui no Parque Nacional de Gorongosa. Não, era antes de eu ser guia. Fazia outras atividades, fui servente, fazia outra coisa. Não escolhia o serviço, mas cheguei a alcançar o meu objetivo, o que eu precisava. E você queria ser guia? Queria ser guia mesmo. Tornei a ser guia, fui formado. Fui formado à distância na África do Sul pelo meu gestor, Teste Malunga. Passei com muitos encarregados que estavam comigo, meus gestores, mas ele é uma pessoa muito experiente nessa área de guia. Ele conseguiu criar as condições junto com a empresa para eu ser uma pessoa qualificada. Não fui na África do Sul. Foi toda a distância? Foi aqui, então o instrutor saiu da África do Sul para aqui para dar exame. E deu-me exame e passei. E até aqui estou nessa área. Para ser guia, tenho que ter muita paciência com os clientes. Ser guia tem que ser uma pessoa muito honesta, tem que ser uma pessoa justa, respeitar os clientes, tratar bem os clientes e ter aquele amor com o teu serviço e criar condições de distanciar-se com os animais, ler o comportamento do animal, se dá para aproximar onde está o animal,
pode aproximar. Mas quando ver que o animal tem comportamento negativo, muito negativo, mesmo se os clientes insistirem, vamos aproximar. Enquanto o guia está a ver o animal está a se comportar mal, não posso aproximar. Não posso aproximar. Porque pode mudar o comportamento, o animal pode vir atacar. Se atacar um dos clientes, o guia será culpado. Então, por isso tentamos evitar, quando estamos com os clientes, evitamos aproximar onde está o animal. Se dá para aproximar, podemos aproximar. Se não dá, ficamos um pouco longe. Sobre o comportamento dos animais, a partir daqueles livros que nós estamos a receber, conseguimos descobrir que o animal X tem este comportamento, o animal X tem esse comportamento. Mas também vai depender dos parques. E este parque, como é um parque que sofreu com a guerra, principalmente os elefantes daqui são agressivos. São agressivos porque alguns sobreviveram durante a Guerra Civil. Então, sempre quando eles veem um ser humano, a tendência é de vir atacar. Mas também tem outra razão, que é na parte das fêmeas. Elas protegem as crias. Porque eles sabem que quando estão com crias, o leão pode vir atacar. O leão não tem nada a ver que este aqui é de elefante, este aqui é de hipopótamo. Leão, é um predador, pode vir atacar. Então, por isso muitas das vezes nós mantemos essa distância com os animais. Antes de eu ser formado como guia, eu só ficava de uma maneira que não estive a conseguir controlar, mas o canto das aves foi um objetivo muito interessante também para mim. O canto das aves, assim, nas manhãs, aquele som natural, aquilo é muito interessante para mim. Quando acordo de manhã, estou a ouvir o canto dos animais, das aves, então era uma coisa muito preocupante para mim. Também faz parte do meu interesse estar aqui no Parque Nacional de Gorongosa. Aprendi muita coisa aqui no parque, na parte desta área onde eu estou, como guia. Já sei que o elefante vive quantos anos, quantos quilos come por dia, e pesa quantos quilos. Uma coisa muito interessante aquilo saber, muito importante. E tem certas espécies de animais não gostam de comer erva, comem folha das árvores. Outros animais não são dependentes de água, outros são dependentes de água. Então, aquilo foi muito interessante para mim. Quando eu ando, onde estão os animais? Bom, está a marcar a diferença, porque o número dos animais também está crescendo, cada vez mais. Durante este período que nós levamos até aqui, então há mudança. E com o controle feito pelo Parque Nacional de Gorongosa, pela equipa da fiscalização, estou a ver que cada vez mais o número dos animais está crescendo, está aumentando, sim, está aumentando. Então isso é uma grande vantagem para nós. Quando os clientes entrarem aqui, eles conseguem alcançar o seu objetivo. Hoje é mais fácil ver os animais do que era antes? Sim, é mais fácil. E cada animal também tem a sua área da sua preferência. Por exemplo, elefante. Elefante prefere nas zonas fechadas, porque tem muitas árvores, tem muita comida, então é muito suficiente para ele. Embora que o animal pode estar nas zonas abertas, pode ser, mas zonas mais preferidas para o elefante são zonas fechadas. Há certos clientes que vêm aqui, não estão preocupados com o elefante, nem com o leão, só querem ver aves. São outros. Outros vêm aqui só com o objetivo para ver elefante, leão, búfalo, somente. São outros. Outros querem ver tudo. Outros querem vir aprender, querem saber acerca das árvores. Então, cada turista que entra aqui, cada qual tem seu interesse. Sabe sobre as árvores? Tentamos saber um pouco. Por exemplo, esta onde eu estou aqui, essa chama-se Apple Leaf. As folhas são como maçã. Quando nós pegamos assim, é como maçã. Por isso tem esse nome Apple Leaf, esta aqui. Estamos a reparar aqui, essas folhas. Aquilo que nós aprendemos, transmitimos a mensagem para eles. Para, ao voltar, sempre ter aquela vontade de voltar de nós vir nos visitar aqui no Parque Nacional de Gorongosa. E das árvores, você acha que tem uma diferença? As árvores
São muitas. E ainda não sabemos, ainda não sei todas as árvores. Pelo menos algumas árvores eu sei, mas não todas. Mas eu gosto muito mais de aves. Eu gosto muito de aves. Saber as aves, o som das aves, eu gosto muito disso. A minha preferência é essa. Mas no caso dos mamíferos, a zebra foi o primeiro animal que eu vi. Porque eu não sabia o que era elefante. Meu pai, quando começou a me explicar, elefante não é esse chama-se zebra. Então, e a partir dali eu considerei como se fosse o primeiro animal de eu conhecer aqui no Parque Nacional de Gorongosa. Sim, eu tenho o meu clã, mas... E tinha algum animal no clã de vocês? Sim, cobaia. Cobaia, conheço aqui, cobaia é um animal pequenino. É um animal muito Tipo pequenino. um rato, mas não é muito bem rato e é muito caçado por gatos também. Mas é um animal selvagem que é domesticável. O meu pai sempre, ele me ensinava, dizia assim, o que ele estava a me dizer, dizia assim, olha meu filho, eu daqui irei embora. Eu não sabia aquilo que significava quando dizia isso. Daqui eu irei embora, mas o que eu quero dizer é assim, aquilo que você tiver quando estás a trabalhar, agradeça a Deus com isto. Porque há outras pessoas que estão à procura daquilo que não estão a conseguir. Do que você encontrar uma mala de dinheiro no caminho, você levar, ir para casa. Aquela vida, você não vai longe. Não vai longe. Aquilo que você recebe, depois de você trabalhar, aquilo que é tua coisa. Então, quando ele me dizia isso, eu gravava aquilo na minha memória. Por isso eu gosto de trabalhar. Tentei fazer negócio, mas não estava a me dar certo. Não estava a me dar certo. Tentei várias maneiras, mas não estava a dar certo. Então eu prefiro procurar emprego e trabalhar. No fim do mês tenho meu salário, sustentar a minha família, pronto. Vocês recebem turistas que são estrangeiros? Sim. Vocês recebem turistas nacionais? Sim. E vocês recebem também pessoas das comunidades Sim. que você faz, né? Que você leva para o safari. Ok. Dessas três, assim, o que você vê de diferença? Bom, para mim, quanto à consideração, tratamos da mesma maneira. Porque são clientes que estão a trazer dinheiro no nosso cofre. Nós tratamos essas pessoas, tem que ser tratado dessas pessoas da mesma maneira, não pode haver diferença. Porque quando marcar a diferença, dizer que este é daqui, este é dali, não fica bem. Mas a responsabilidade também é muito maior quando estamos com pessoas estrangeiras. A diferença é da cor e, além disso, também do comportamento de cada cliente, mas nós tentamos superar. Sabe, cliente é cliente. Ele, quando vem, ele quer ver aquilo que ele quer. Então, nós tentamos criar o melhor possível, mesmo se o cliente aparecer aqui com um comportamento negativo, nós tratamos essa pessoa. Tratamos de maneira como deve ser, até ele voltar satisfeito. A comunidade, bom, são pessoas que vivem ao redor do parque. Algumas pessoas, e são as mesmas pessoas que conhecem o parque e entravam aqui dentro do parque. Tem certas coisas que nós explicamos à comunidade, mas eles sabem. Para o estrangeiro, tem outra, a maioria das coisas aqui para o estrangeiro, eles não sabem nada. Por exemplo, levar a pessoa da comunidade e explicar aquela palmeira, dizer que aquilo aí sai bebida, mas pessoas da comunidade já sabem disso. Então, essa informação nós transmitimos muitas das vezes para as pessoas que vêm fora do país, porque eles não sabem. Não sabem nada que isto pode sair bebida. Mas pessoas que vivem na comunidade sabem que aqui sai bebida e aquelas folhas servem para fazer esteira e chapéu. Sabem disso. Mas para o estrangeiro que vive fora, ele não sabe. Então, essa diferença sempre eu costumo ver. Se forem estrangeiros, nós conversamos. Cada cliente ele apresenta o que lhe levou a entrar aqui no Parque Nacional de Gorongosa.
Não, gostei do Parque Nacional, gostei do vosso trabalho e das próximas vezes é de vir mais com as outras pessoas para visitar esse Parque Nacional de Gorongosa. Então, se for no caso de estrangeiros. Então, para nacionais, aliás, da comunidade, como eles conhecem o parque, são pessoas que sempre vinham aqui antes de o parque ser declarado o Parque Nacional de Gorongosa. Porque as pessoas sabem que o Parque Nacional de Gorongosa é rodeado pela comunidade. A comunidade, são essas pessoas que entravam aqui dentro do parque. Mas com a mobilização que o parque está a expandir nessas pessoas, cada pessoa já está a mudar a mentalidade, já está a mudar o comportamento. Então, ele quando entra aqui já tem outra informação, dizer que o parque deve ser tratado desta maneira, assim. E algumas pessoas acabam de catar aquela informação. Ao voltar para casa e transmite aquela mensagem também para os filhos. Que família, o parque de ontem não é este de agora, tudo já é diferente. Porque antigamente os nossos pais entravam no parque, matavam os animais de qualquer maneira, mas agora tudo já é diferente. Tivemos aumento de turistas em Moçambique, mas é assim, principalmente as pessoas da comunidade, ainda não habituamos este ambiente de safari. Certas pessoas ainda não entendem essa parte. Tem mais turismo, por exemplo, de pessoas vindo de Maputo para cá? Sim. Grande visita. Sim. Muitas vezes costumam entrar aqui no parque. Costumam entrar aqui, sim. Para mim, todos os dias são perfeitos quando eu recebo clientes. Em qualquer momento, eu estou disponível para receber cliente. Só sentimos falta quando não há clientes, quando não há a entrada de hóspedes. O nosso pão também vai muito abaixo. Mas quando há fluxo de clientes, para nós é uma coisa muito vantajosa. Você falou que fez uma formação à distância com a África. Sim. Isso é apoiado pelo parque? Sim, pelo parque. O que o parque fez, o parque ajudou muita gente. Primeiro, pensou em empregar as pessoas que vivem na comunidade. Não todos, mas o maior número das pessoas que trabalham conosco vem da comunidade. Então, este processo para mim foi boa coisa, porque se deixasse essas pessoas, empregar as pessoas de fora, deixar essas pessoas que vivem em volta da comunidade, tornaria muito difícil as pessoas mudarem do comportamento. Sempre iam entrar aqui dentro do parque e vir matar os animais. Então, com esse processo de empregar as pessoas que vivem em volta do parque, cada pessoa começou a mudar a sua mentalidade. Mudou porque já tem emprego, final do mês está a receber, está a ter salário. Então, acho que a pessoa não vai ter mais aquela mente de vir matar o animal aqui dentro. Então, acho que esse foi um processo muito bom, o parque, de primeiro empregar as pessoas que vivem em volta do parque. Você sente que tem um aumento ou uma diminuição do número de turistas? Bom, aumento e diminuição de turistas vai depender de cada ano. Por exemplo, anos atrás nós tivemos certos problemas. Tivemos problema de ciclone, no primeiro conflito. Tivemos problema de conflito armado aqui em Moçambique. E aquilo levou que os clientes ou turistas cancelarem as suas reservas. E tivemos o problema do ciclone, se a memória não me falha, foi a segunda coisa. Tivemos problema de ciclone Idai. Ciclone Idai também afetou o parque, principalmente na parte dos animais. Perdemos muitos animais. Embora os outros escaparam, sobreviveram, mas os outros perderam. Morreram muitos animais. E foi o segundo ponto. E o terceiro ponto foi Covid-19. E aquilo aí afetou o nosso turismo. E nós ficávamos assim, e sem cliente durante um dia. Mas graças a Deus, até neste momento,
quando a situação melhorou de todas essas partes, já há muitos turistas a entrar aqui no parque. Qual o mês que mais tem turista? Agosto. Agosto. No mês de agosto é um mês muito forte. Muito forte. Embora tenha outros meses, mas mês de agosto é muito forte. Não sei, na Europa talvez tenha férias, não sei. Acho que pode ser isso. Mas no mês de agosto, às vezes, para ir em casa, torna difícil. Mas nós gostamos dessas coisas, porque nós precisamos mais clientes. Se os clientes vêm assim a seguir, para nós é uma coisa muito importante, uma coisa muito boa. Nós queremos mais, os clientes entram aqui no parque. Sim. Sendo cliente ou não, você recebe o mesmo salário? Sim, sim, recebo o mesmo salário. Não há diferença, não há diferença. Não altera, não afeta a nós, não afeta a nós. Mas também ter muitos clientes, para mim, estou a ver aqui para o nosso cofre da empresa, é uma coisa muito boa. Nós sentimos, parece, se não há clientes, nós sentimos, parece que não estamos a fazer nada. Sentimos, parece que estamos a receber dinheiro sentado, mas a empresa cria condições de nos sarar, de nos dar salário e finalmente, todos os dias. Assim. A diferença é da minha vida, está um pouco diferente, muito diferente. Principalmente quando estou a receber salário, estou a fazer meus programas e deixar as crianças ir à escola, compras de cadernos, canetas e fazer outras atividades em casa, abrir minha machamba. Se não tenho tempo de ir na machamba, posso dar a alguém também, pega isto aqui, vai fazer aquilo aí para mim. Então, aquilo aí estou a ver que é uma vantagem para mim. O que me achou que é melhor, porque já tenho emprego. Porque antes era ter emprego. Porque quando alguém não tem emprego, é difícil sustentar a família. Agora, quando alguém já tem emprego, a situação já é outra. Meus filhos, nem todos, que ainda não conheceram, mas alguns já conheceram aqui no parque. Já entraram. E eles gostam? Gostam. Até na semana passada estava aqui uma. O que eu diria, se for alguém que veio de longe, ele não sabe o que é o parque, eu iria lhe informar aquilo que o parque é. Como é que o parque foi fundado e antes como era o parque e o que o parque precisa. É uma área de conservação. É a área onde os animais têm que estar controlados e está sob controle por alguém que está a ajudar muita gente. O parque hoje em dia está a beneficiar muita gente e embora que nem todos que estão a trabalhar, não são todos da província de Sofala, não são todos do distrito de Gorongosa que estão a trabalhar no Parque Nacional de Gorongosa. Mas algumas pessoas, o maior número das pessoas que trabalham aqui conosco, são pessoas que vivem em volta do Parque Nacional de Gorongosa. Porque antigamente era difícil ver o animal aqui dentro do parque, mas agora leões já estão a entrar aqui dentro do parque. Aqui dentro do parque, leões estão a entrar aqui, mas antigamente era antes. Não entrava porque não havia, mas é pelo controle que o parque faz. Então, estamos a conseguir ver leões entrar aqui dentro, elefantes passarem daquela zona aí, ir lá, muitos animais. Então, espero que até aqueles anos que vêm, lá para 2000, não sei quando, o parque pode ser muito diferente, muitíssimo diferente. E para os seus filhos, o que você imagina? Eu não sei o que os meus filhos preferem, o futuro que eles, se eles querem vir trabalhar aqui, porque cada qual tem o seu objetivo quando vai à escola. Outro quer ser professor, outro quer ser engenheiro, outro quer ser enfermeiro, outro quer ser polícia, talvez o outro quer ser áreas diferentes, não sei. Mas aquilo que eu estou a ouvir aqui, estou a tentar transmitir essa mensagem para eles. Talvez dentre esses, um ou dois, pode ter essa coragem também de vir trabalhar aonde? Aqui dentro do Parque Nacional de Gorongosa. E eu gostaria que meus filhos tivessem todos emprego. Este que é o meu plano. Ter emprego, fim do mês vai ter salário, então isso é uma vida muito boa. Só que já não sei se todos vão estar aqui, também é difícil.
Cada qual vai preferir da sua área onde ele quer. Porque eu sempre estou a mobilizar a eles para continuar-se com os estudos. Para continuar-se com os estudos. E não sei o que vai acontecer para eles no futuro. Se ainda estou em vida, ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança. E já estou a fazer, posso dizer, 45 anos de idade. Então, se ainda tenho vida, tenho esperança de fazer alguma coisa interessante. Vou até onde eu vou terminar, daí ele já de ver que não, nosso pai fez isto para nós, só que por causa disto, por isso terminou até aqui. Sim. E o que significa para você o Parque da Gorongosa? Para mim significa um tesouro. Este é um tesouro do distrito de Gorongosa, não só do distrito de Gorongosa, mas também da República de Moçambique. Gorongosa, eu ouvia como se fosse uma história assim, uma coisa que nem pensava o que era Gorongosa, só tratava como se fosse uma coisa assim. Mas quando o meu pai estava a começar a me informar acerca do Parque Nacional de Gorongosa, eu comecei a colocar aquilo na minha mente que não, afinal de contas, Gorongosa é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Meu pai, quando voltaram no local onde eles viviam, aí onde nós vivíamos, ele não entrou aqui no Chitengo. E acabou por ficar doente e acabou por perder a vida. Então não tive aquela oportunidade. Eu tinha essa ideia de lhe levar até aqui dentro, mas não foi possível, foi tarde. Eu atrasei lhe levar até aqui dentro e Deus lhe levou, sim, já 2 anos atrás.